Boa noite, pessoal. Meu nome é Edson Galante Guedes, sou aluno graduando do curso de Física do CEDERJ UFRJ e estou aqui hoje para apresentar esse vídeo aula como proposta para avaliação à distância número 2 e venho aqui fazer esse vídeo para uma aula bem tranquila sobre ondulatória, né? Nada de pânico. Nós vamos falar hoje aqui basicamente sobre os elementos essenciais da ondulatória, que compõem a ondulatória, que seria basicamente o quê? O comprimento de onda, frequência, amplitude, o período, são as coisas mais essenciais, né? Lembrando que essa parte é muito importante para a sequência do curso de física, porque hoje nós vamos ver essa parte de frequência de ondas, frequência, período e tal, e depois, mais adiante, nós vamos falar sobre acústica, onde são aplicados esses mesmos elementos. Lembrando que nossa aula aqui, ela é uma aula destinada à turma do segundo ano do ensino médio, né? Então, vamos aqui começar a nossa aula aqui, nosso slide aqui. Primeira coisa, nós temos aí logo a primeira definição. A onda é somente energia, pois ela só faz a transferência de energia cinética da fonte para o meio. A definição de onda é qualquer perturbação, pulso que se propaga em um meio. Então é muito importante mais adiante a gente vai ver que a propagação da onda, ela depende essencialmente do meio onde ela propaga, né? Mais adiante a gente vai falar sobre a luz, né, que é uma espécie de onda, e ela, por exemplo, nós temos a velocidade da luz se propagando no vácuo, né? E até onde a gente sabe é a maior velocidade do mundo, até hoje conhecida pelo homem. E logo aqui nós temos uma ilustração, um exemplo, né, que é uma pedra jogada em uma piscina, que é a fonte provocará ondas na água, pois houve uma perturbação. Isso aí é um dos exemplos que a gente tem no nosso cotidiano, né? Quem nunca jogou uma pedra assim numa água, no rio, para simplesmente ver essa ondulação. E aqui na sequência, nós temos aqui como se fossem duas pessoas aqui na ilustração, cada uma segurando na ponta, e aí vocês veem, quando a gente faz esse movimento na corda para cima e para baixo, a gente gera essa movimentação, essa oscilação. Aqui no caso é uma oscilação conhecida como senoidal, ou seja, ela toma uma forma de uma senoide, certo? E aqui uma pessoa, né, amarrou a corda na árvore e você vê que tem a mesma forma. Aí nós temos aí a direção da propagação, direção da vibração, e aí, como eu falei, os movimentos da mão da pessoa irão provocar uma sucessão de ondas senoidais, correto? Aqui nós temos uma relação, né? A primeira fórmula aqui, mais à esquerda, nós temos a muito conhecida, uma fórmula fundamental da cinemática, que é a velocidade igual ΔS, ou seja, a variação do tempo sobre a variação da distância sobre a variação do tempo. Então, ΔS sobre ΔT. Passando para nossa parte aqui de ondulatória, nós teremos o quê? A velocidade é igual o lambda, que é o comprimento da onda, sobre t, que é o nosso período, né? E aí está especificado abaixo aí, comprimento de uma onda sonora ou onda eletromagnética, enquanto t é o período da onda, correto? Pois bem, aqui a gente vai começar a falar a definição de um dos elementos importantes, que é o período, que é um intervalo de tempo que é necessário para que um ponto vibrante possa percorrer um ciclo completo. Então, se vocês perceberem aqui, o período ele vai da onde? Ele começa aqui, ó, como se fosse aqui no ponto 00, né?
Aqui a gente está usando só como referência esse ponto 00. Pode começar em qualquer parte aqui. Mas vamos dizer que comece daqui, ele vai até lá embaixo, a gente vai falar sobre a questão da crista e a questão do vale, ou seja, o ponto mais alto aqui é a crista, o ponto mais baixo é o vale, até chegar aqui, ó, o ciclo completo. Ou seja, começa do zero, vai até no ponto máximo, passa pelo ponto zero, vai até o ponto mínimo e chega ao ponto zero. Ou seja, é o ciclo completo. Esse ciclo completo é chamado de período. Então, essa aí é a definição do primeiro elemento importante para o entendimento da ondulatória. Pois bem, a frequência. A frequência é o número de ciclos feitos por um ponto vibrante na unidade de tempo. Aí nós estamos vendo que aqui nós temos, olha só, número de ciclos. Um ciclo, dois ciclos, três ciclos. Então, isso aí é a frequência. Lembrando, lá na frente a gente vai ver também que a frequência, ela é, é uma unidade inversa do período, ou seja, o F é igual a 1 sobre o T grande. É da mesma forma, o contrário, ou seja, o T grande, ou o período, é igual a 1 sobre F. Correto? Adiante aqui nós começamos a ver a questão da frequência, a frequência baixa, a frequência alta. Acredito que vocês, em filme, ou até alguém que já esteve no hospital, tem lá aquele aparelho lá, quando é conectado à pessoa que está com algum problema tal, e ali, ali mede o quê? Os batimentos cardíacos. E ali é uma espécie de uma senoide. Vai lá embaixo, como se fosse um frequencímetro, que a gente chama. Então, o que acontece? Quando o seu coração está normal, né, você tem um distanciamento aqui regular, né, ou seja, como se fosse a frequência normal. No entanto, se o seu coração estiver assim, com algum problema, está fraco, batendo devagar, aí um batimento abaixo de 70 por minuto, o que acontece? Essa frequência, essa curva aqui que a gente está vendo aqui, elas vão começar a ficar mais distantes. E aí, não sei se vocês já viram, né? Acredito que sim, quando a pessoa vem a óbito, essa frequência ela cessa e fica uma linha reta. A frequência alta, por outro lado, né, quando você está com uma palpitação, o coração batendo forte, você está nervoso, vocês podem ver que acontece o seguinte, aí, ó, há uma aproximação do ciclo, aqui, ó, os ciclos eles ficam mais juntos, mais apertados, entendeu? Então aí você já tem uma característica importante da ondulatória. Então a frequência alta, aí, ó, a frequência alta quando o ciclo ele se aperta, ele se ajusta. Mais adiante, vamos ver aqui a equação, como eu falei lá atrás, a, a, a frequência e o período. Então, uma unidade é a inversa da outra, ou seja, F é igual a 1 sobre T, da mesma forma que T é igual a 1 sobre F. A unidade de frequência é dada em Hertz, enquanto a de período é segundo, tempo por segundo. Aqui nós temos só a título de referência, uma revolução ou execução por segundo corresponde assim a 1 Hertz. Bem, aí nós temos outro elemento da ondulatória, muito importante, a amplitude. É a distância de uma crista ou um vale ao nível de equilíbrio. Certo? E aí, o que nós vimos aqui? Então, se você pegar aqui um gráfico, você tem aqui uma espécie de uma senoide, você pega aqui do ponto de abscissa e vai até o ponto máximo, ou do ponto da abscissa vai até o ponto mínimo. Essa é a amplitude. Né? Mais adiante a gente vai falar sobre a questão da radiodifusão. Nós temos, antigamente a gente tinha muito mais rádios, hoje em dia a gente ouve por aí, era basicamente a rádio FM, que é a frequência modulada. E antes a gente tinha a AM, né? Ainda tem, né? No Rio de Janeiro, esses lugares assim, cidades grandes, ainda tem. É por amplitude.
Então, é utilizado, o ondulatório é muito utilizado em radiodifusão, é muito importante isso. Essa parte aqui a gente não vai tratar agora, né? É só a título de referência, a intensidade do som, né? Está relacionado com a amplitude da onda sonora. Então, o que acontece? Por isso que é muito importante que vocês se concentrem nessa aula, vocês guardem, estudem bem os conceitos, né, e cada elemento, entendam bem, porque isso vai ser aplicado mais adiante também em acústica, né? Assim como a parte de velocidade de propagação da luz também. Então, assim, essa quantidade de informações aqui, elas vão estar relacionadas. Por exemplo, hoje nós estamos falando de ondulatória, né, ondas eletromagnéticas e tal, e mais adiante a gente vai falar de ondas sonoras também. Aqui continua a parte de som que a gente não vai ver agora. Finalmente a gente entra aqui, a gente chega em mais um elemento que é o comprimento da onda. Lembrando que a gente vai falar aqui sobre a equação fundamental de ondulatória, e mais adiante, mas só para vocês terem ideia, o lambda, que é o comprimento, ou seja, uma unidade de distância, né, uma unidade de comprimento, no caso, é a distância que a perturbação percorre durante o período. Ou seja, se você pegar ali, né, o que eu falei com você, o ponto mais alto aqui de uma onda é chamado de crista. Se você pegar de uma crista até a crista sequente, ou de um vale até o vale sequente, e essa é é o nosso lambda, entendeu? Esse é o comprimento da onda. Beleza, como eu tinha falado aqui, o comprimento de onda eletromagnética, nós temos aí a equação que é dada por lambda igual a c, que é a velocidade da luz, sobre F. É muito importante guardar essa fórmula, que vocês vão aplicar muito daqui por diante, né? Então, vocês vão lembrar aí que a velocidade da luz é dado por, arredondando, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, correto? A unidade aqui, como falamos, do lambda, vai ser dado basicamente em metro, né? E a frequência em hertz. Aqui nós temos aqui algumas referências, né? Comprimento de onda sonora, onda eletromagnética é o nosso lambda. O C é a velocidade da luz no vácuo, que na verdade a gente arredonda para 3,10 da oitava metros por segundo. Mas, na verdade, o valor correto é esse aí, 299.792,458. Né? Aí nós temos aí outras coisas que a gente vai ver mais adiante, porque a acústica não vai ser agora. Beleza, elementos aí da uma onda, como eu falei, o ponto mais alto de uma onda é chamado de crista, o ponto mais baixo é o vale, correto? Vamos ver aqui. Aí nós chegamos aqui. Aqui a gente está falando sobre o cálculo da velocidade de comprimento de onda. Só que aqui a gente não está utilizando o C, né? O C de quê? O C de velocidade da luz no vácuo. Então, nós temos aí uma relação entre a velocidade, né, da dinâmica, que é o quê? A variação de D sobre a variação de T, passando para ondulatória, vai ser o que? Lambda sobre T. O T grande, que é o nosso período, o lambda, como nós já frisamos aqui, é o que? O comprimento da onda, correto? Depois, aqui é só a título de informação também, é importante que vocês saibam, que depois que a onda é emitida, seu período e sua frequência não mudam mais. A velocidade de uma onda só depende do meio onde ela está se propagando. Isso é importante saber também. A luz é mais rápida em meios menos densos. Já o som propaga-se mais rapidamente em meios mais densos. Isso é muito interessante isso também. Aqui nós vamos falar rapidamente, só a título de exemplo aqui, alguns exemplos de ondas eletromagnéticas. Então, tem os raios gama, né? O raio-x, que está presente aí na vida de muita gente aí, a pessoa que está com problema aí de joelho,
algum problema muscular, de ossos, tal, aí vocês recorrem lá ao médico, ele fala, tira lá uma radiografia, é o famoso raio-x. Raios ultravioletas também, raios infravermelhos, a gente usava bastante também para eles aquecem assim, bota quando você tem algum problema na região lombar ou na perna, tal, alguma distensão, e esses raios infravermelhos eram utilizados para esse tipo de coisa, né? E como nós dissemos lá atrás, ondas de rádio, ou seja, são usados pelos emissores de rádio e televisão. Radiodifusão usa então essas ondas eletromagnéticas. Aqui nós temos aqui um exemplo, podemos dizer que é um exercício, que é uma onda periódica que se propaga com frequência de 20 Hz em um certo meio. O segmento dessa onda aparece na figura, determine sua velocidade de propagação. Ou seja, nós temos aí o F, que é a frequência, 20 Hz, e nós temos aí o comprimento de onda. Lembrando que o comprimento de onda que nós falamos, é de uma crista até a outra ou de um vale até o outro. Então, aí nós temos a metade, né? Pela metade. Então, a gente tem que multiplicar por 2, que dá 18 centímetros, e ali nós temos, depois do cálculo feito, 320 centímetros por segundo. Vamos parar por aqui, por causa do tempo já está avançado. Espero que vocês tenham realmente entendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, perguntar. Que essa parte da física é muito importante que vocês entendam, porque, como eu falei, isso aí vai ser aplicado lá adiante também. E mesmo assim, algum de vocês aí que quiserem mais adiante cursar engenharia, cursar física, né? É importante que vocês tenham um conhecimento dessa parte ondulatória, tá bom? Então, é isso aí, espero que tenha gostado. Um bom descanso e fique com Deus.